Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Thiago Trentin. Eu sou mestre em engenharia de estruturas pela Unesp de Ilha Solteira, engenheiro civil também pela mesma instituição. Né? Venho aqui trazer um pouquinho para vocês no meu conhecimento sobre análise, né, de projetos e sobre a plataforma BIM, né? A tão falada aí, plataforma BIM. Bom, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Então, eu venho aqui trazer para vocês o seguinte, o seguinte tema aí que eu propus aí para o pessoal, que é a importância, né, dessa plataforma BIM, dessa nova maneira, nova antiga maneira de se fazer projeto na diminuição de erros em obra, né? Por que é antiga? Porque a gente vai ver que o BIM ele já vem de um longo tempo, né? Não é de agora. Bom, a motivação aí, peguei alguns até engraçado, né? Alguns pontos aí que a gente tem na internet, a gente tem no nosso cotidiano, principalmente de corrimão, principalmente de tubo cortando viga, principalmente de diferença de forro de gesso, de pilar onde não era para ter pilar. Então, todas essas interferências. Então, a primeira coisa aí nessa foto já mostra aí o primeiro erro gritante, né? Como que ele vai abrir a porta aí da, do hidrante, né? E também o hidrante sobre escada, na caixa de escada, um ponto aí dentro da caixa de escada não é algo que é utilizável nem previsto pelo Corpo de Bombeiros, né? Bom, a segunda, essa escada aí, cadê o patamar? A pessoa passa só aí nesse cantinho, qual que é o conforto? Então, já ligando também na parte da arquitetura, na parte da engenharia, então toda a dificuldade aí da pessoa que vai morar nessa residência, né? Fica praticamente inviável. Bom, aqui, outra foto de internet, eu acho que deve ter sido previsto uma porta, né, ali onde está a janela e ficou uma escada aí perdida. Por que que instalou? Por que que jogou esse dinheiro fora? Que é o que a gente vai ver, que é o final aí da nossa plataforma BIM, que ela vai entrar em cronograma, vai entrar em orçamento. Então, vai ser um processo como um todo essa plataforma BIM, né? Aí eu trouxe um pouquinho da minha outra palestra, graças a Deus agora está voltando, né, as palestras, mas eu dei uma palestra sobre infiltrações para o CREA também, e não me lembro qual associação, mas a gente mostrou vários problemas aí de falha de impermeabilização, infiltração, gerando corrosão nessa palestra. E por que que eu trago aqui no BIM também? Não, isso aí não foi projeto, isso aí foi previsto em projeto, a impermeabilização foi problema de obra. Aqui a gente vai ver que a patologia, ela não é decorrente somente dos erros da obra, e não somente dos erros dos projetos. É uma falha como um todo, vamos pensar sempre como um todo. Então, o BIM está ligado a essa gestão também, a essa organização de projeto, tá? E aqui mais uma fotinha aí que eu trouxe da palestra de impermeabilização, então, soltando. Por que está soltando? O que, que foi feito? Então, até nos programas hoje, a gente consegue fazer essa espessura de argamassa, essa espessura de reboco, dimensionar a quantidade correta de demão de impermeabilizante. Então, tudo para não acontecer uma imagem igual a essa ao longo do tempo e um problema, uma patologia para quem está usando o imóvel, né? Bom, aí o que que aconteceu então, doutor? Né, que a gente ouve aí nas obras. O que que aconteceu então? Falta de comunicação entre profissionais. Então, acho que essa é um dos grandes problemas. A gente vê lá pela primeira foto do hidrante, né? Nossa, mas aquilo acontece mesmo? Acontece. Por conta do quê? Por conta dessa correria de final de obra, por conta de um profissional não comunicar com o outro e por conta de não ter um gestor de projetos, não ter um coordenador de projetos e um coordenador de obra, não ter essa comunicação, tá?
O projeto pode vir com um erro, que aí é uma outra palestra, uma outra palestra que a gente deu para o CREA sobre a responsabilidade civil. Então, qual que é o que é erro, né? A imperícia, a falta de não ter conhecimento sobre algo, mas mesmo assim fazer o projeto e acabar cometendo, levando aí uma cadeia produtiva ao fiasco, né? Leitura de projeto errada, isso aí a gente vê muito nas obras, muito pessoal não consegue entender, interpretar aquilo que está no projeto. Então, é a minha visão como Integra Mais, como projetista, como engenheiro de estruturas, é que assim, não existe o projeto padrão, não existe. Existe norma, existe como você fazer o projeto, existe é, como você fazer o cálculo, mas o entendimento, muito desse entendimento, como detalhar o tamanho da folha, você tem muito que ver o seu público, né? Talvez você está numa obra pequena, o pessoal que nos ouve aí, está uma obra pequena que você é o coordenador de projeto, você é o projetista arquitetônico, você é o projetista estrutural, você é o hidráulico, e você tem só um mestre de obra, ainda tem que explicar para ele e corrigir coisas da obra. Então, em muitos casos, quando aparece esse tipo de caso, aqui no escritório diminuiu um pouquinho, porque agora a gente está com alguns projetos maiores, né? Mas quando eu estava nessa fase dos projetos pequenos, às vezes isso me ensinou muito. Às vezes um projeto com uma quantidade menor de informação, mais explicativo para o pedreiro, mais explicativo para a equipe de obra, com esquemas de como fazer, acaba auxiliando, né? Em contrapartida, um projeto técnico com muita informação, um projeto que advém de alguns programas de cálculo estrutural, com toda aquela informação de estribo, de armadura. Se você tem um engenheiro executando, beleza, tranquilo, ele vai entender. Então pode ver que eu até coloco as nuvenzinhas, porque tudo isso daqui está causando o problema final lá na obra. Não é uma coisa só. Ou seja, você fez o projeto errado, você fez uma leitura errada do projeto, não comunicou entre os profissionais, e aí você tem uma patologia. Então, várias causas podem gerar um problema único, né? E por fim, por isso que a minha empresa chama Integra Mais, né? Da integração. Então, então, se você não tem uma integração, se você não vê que você não pode colocar um pilar ali onde o arquiteto quer fazer uma porta de vidro, quer fazer um balanço, se ela é deficiente, você vai cometer um erro, né? E aí, por fim, a gente tem esse resultado final indesejado que é visto ali nas fotos anteriores. Sem falar, né, pessoal, em perda de produtividade, perda de dinheiro, de tempo e de todo o esforço feito aí pelos profissionais. Bom, e como diminuir esses erros? Né? Como que a gente diminui esses erros em obra? Primeiro, confeccionar o projeto de maneira integrada, que eu acabei de falar. E sempre vendo para quem que você vai fazer esse projeto. Né? Fazendo uma leitura do seu cliente, fazendo uma leitura da empresa que te contratou. Né? O que tem que ter de importante nesse projeto? Às vezes, você, para o mesmo projeto, vamos falar, estou fazendo uma quadra agora, me veio a quadra na cabeça. Fazendo essa quadra para uma prefeitura. Então, ela vai licitar esse projeto. Então, ela precisa de um nível de detalhamento diferente de que se eu fosse fazer para uma empresa privada que fosse fazer uma quadra num condomínio. Né? Então, a empresa privada talvez brigaria muito mais no custo, nas maneiras. Agora, ali na licitação, talvez eu tenha que ter uma grande quantidade de informação para eles conseguirem comprar, para eles terem a tomada de preço. Então, depende de onde que eu estou trabalhando, né? Busca por computadores e softwares na confecção de projeto com melhor refinamento. Então, fazendo um link aí com o final da palestra, hoje, diferente do passado, do meu pai, que trabalhou com projeto também, do Ultra, que trabalhou com projeto, que depois vai ver a palestra,
pessoal aí da década de 50, 60, 70, que estava projetando, tinha uma dificuldade. Qual que era a dificuldade? Era a prancheta, entre aspas, aí, né? Muita gente gosta, é saudosista da prancheta, mas esses dias eu tirei uma foto do meu pai num prédio aqui da década de 80 e falei, olha aí, papel vegetal, você tem saudade? Ele falou, tem, mas a tecnologia avançou muito. Então, você consegue substituir os projetos, você consegue ter uma celeridade melhor, né? E uma integração melhor, que aí a gente está dentro desse cerne que é o BIM, né? Bom, e aí, por fim, o treinamento e a gestão da equipe, né? Não só da equipe de projeto, mas a equipe de obra. Então, do refinamento aí da comunicação, tá? Então, o que é esse conceito BIM? O que é isso? Da onde que vem, né? Então, nós temos o quê? O B, né, que é o build, que é a construção, né? O I, que é a informação, então é informação para a gente passar aí, então, fechando o ciclo, né? E o modelo de gestão, aí tem várias literaturas que pode ser um modelo é, de confecção que vai estar alinhado aí à gestão da obra, né? Então, o conceito BIM, né? Eu peguei aí de uma literatura aí, até da Autodesk, o que é o BIM, né? O gerenciamento é um ingrediente essencial na tradução de informações frequentes, complexas e díspares de uma ampla variedade de fontes em um todo organizado, que é continuamente atualizado e usado pela equipe de projeto. Bom, o que está nos dizendo aí essa frase? Por que eu coloquei essa frase aí, né? Por quê? O BIM entra como gerenciamento, lógico. Agora vai entrar na figurinha aí que tem todas as etapas do BIM trabalhando para chegar num fim que é a obra, que é o complexo, o que nós vamos fazer, né? Então é toda essa informação que chega de maneira diferente, chega de maneira com ruído, que a gente tem que refinar, fazer um todo organizado da equipe, cada um fazer a sua tarefa, ou você mesmo, como engenheiro, resolver as tarefas de maneira adequada, né, no tempo certo, e alinhar a equipe no final para sempre e continuamente atualizando os projetos, né? Cuidado, por que cuidado? Cheguei no que eu ia falar no começo, mas eu não falei. Mas o Revit não é BIM? Você está falando de BIM? É o Revit. O Revit, ele é um programa, né, da Autodesk. Ele é um programa muito completo, né? Ele consegue, com várias abas, com a parametrização, sempre linkando uma coisa a outra, ele consegue transformar o que a gente tem de melhor nos projetos em tarefas, né? Em rotinas que vão gerar uma produtividade melhor. Mas o AutoCAD também era BIM. Mas como assim o AutoCAD é BIM? Ele não faz 3D? Então são. Mas tem o AutoCAD 3D. Porque o programa é a ferramenta, né? O BIM é o processo. Então é o processo lá de você modelar a construção tendo a informação como base, ou seja, tendo a gestão como base. Então isso é o BIM, certo? Então, o BIM já é um conceito mais antigo, né? Os projetistas da década de 80, 90 já usavam BIM antes disso até, né? O professor João Mateus, que presta serviço aqui para mim na Integra Mais, que vamos falar assim, um mestre no Revit, ele fala que desde a década de 80, 90, 70, você já tinha esse conceito do BIM, né? Então, o BIM, ele abrange o processo como um todo, desde a concepção do projeto arquitetônico até as interferências aí do projeto executivo, né? Então, eu coloquei essa figura mostrando o BIM, né?
Então, esse ciclo fechado que nós temos o arquiteto, né, o arquiteto que vai conhecer o terreno, vai fazer os projetos de corte, fachada, planta baixa, planta de cobertura, 3D hoje está muito evidente, né? Com vários programas aí que você faz uma realidade, até mesmo o Revit, você pode renderizar no Revit, né? Então você tem o arquiteto. Na sequência, tem o pacote do engenheiro de projetos, né, o qual a Integra Mais, que é a minha empresa, ela entra nesse cerne aí, nessa conjuntura aí dos projetos estruturais, hidráulicos, elétricos, gás, né, combate a incêndio, então todos esses projetos, né? Entrando aí o projetista, orçamentista, porque aí nós temos aí a quantificação dos materiais, o gestor da edificação ou os gestores da edificação e a construtora. Então, eu tenho o ciclo fechado, com essa informação voltando, com todo mundo trabalhando refinado e com assertividade. Então, esse é o processo BIM, né? Bom, e como funciona o BIM na prática, né? Como que é um escritório de projetos hoje, né? Então, o trabalho com uma equipe multidisciplinar, cada um é bom em certa complexidade, né? Hoje aqui na empresa nós temos um engenheiro eletricista, temos um arquiteto, temos um engenheiro de obra, temos dois estagiários, temos o engenheiro hidráulico, então temos todas essas pastas aí, né? O trabalho integrado, um falando para o outro o que pode estar interferindo, né, num projeto ou no outro. Distribuição de tarefas, muitas vezes nós temos o mesmo o mesmo projeto distribuído em vários projetistas, né? Cada projetista fazendo a sua aba, né? Conferência dos projetos, então volta, um confere o trabalho do outro, né? Muito importante. Análise de campo das propostas de obra, porque tem algumas coisas que mesmo que a gente faça aí na prancheta, vamos falar assim, no computador, chega lá na obra, você tem um condicionante, algo que não foi conversado, que aí retorna e a gente refaz aí aquela aba, tá? E por fim, o orçamento e cronograma físico-financeiro que vai nascer do projeto, tá bom? Bom, aí eu trouxe isso aí, né, que é mais uma filosofia, né? O BIM é um conceito incompleto e infinito. Então, como esse paradoxo, né, de incompleto, por quê? Porque pode consistir em qualquer combinação de ingredientes. Então, qualquer combinação de conceitos, de tarefas e de profissionais pode gerar uma construção diferente, né? Um modelo diferente, né? Infinito, porque não há limite para o escopo das informações que poderiam ser incluídas em um projeto, ou ter um efeito sobre ele, ou impacto em outro lugar. Esse do infinito é que, conforme a gente vai trabalhando isso daí, né? Conforme nós vamos trabalhando em cima dessa gestão integrada, vamos falar assim, que seria o BIM, nós vamos ganhando conhecimento. Então, vai acoplando outras abas no projeto e você vai refinando cada vez mais o projeto. Bom, como funciona o BIM na prática, né? A tecnologia inventou uma forma de paralisia da informação. Por quê? Nunca foi tão fácil gerar informações e colocá-las em domínio público. Então, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de informação. Então, por que trava? Porque a gente tem que filtrar as informações necessárias, decidir quais delas aí vai gerar uma eficácia e uma eficiência no nosso processo produtivo. Lembrando que, igual eu falei no começo, fazendo um link no começo da apresentação, que existe uma eficiência, uma eficácia, um jeito de fazer para cada tipo de projeto, né? E mantê-las organizadas, né? Então, isso aí são as tarefas difíceis para fazer esse ciclo do BIM rodar na prática, né? As vantagens, né?
É uma estratégia de prática diferente, então nós paramos, né, de fazer aí um projetinho 2D só com que isso aí a gente pega muito ainda. Faz um projetinho 2D, né, uma planta, né, doutor? Uma planta sem, muitas vezes sem elevação, sem corte, sem 3D, e aí o pessoal de obra vai acabar decidindo o que fazer. E aí decidindo na hora o como fazer. E aí isso daí vai gerando os erros, né? Vai gerando a falta de diálogo entre os profissionais, a falta de previsão, a falta de projeto, a falta de planejamento, tá? Uma nova oportunidade de negócio, né? Porque nós temos aí com o BIM tanto marketing, né? Hoje você usa muito, tem N cursos de BIM, muita coisa aí de BIM no mercado, então acaba gerando, ele é BIM e tal, então você consegue ter uma tecnologia, sendo que o BIM, essa sigla já é bem antiga. Uma equipe comprometida com a cooperação, então, conforme você vai tratando a sua equipe, sem aquele apagar incêndio, né? Porque o que a gente vê em muitos escritórios é que você fica apagando incêndio. Então, você gera um processo. Não, espera aí um pouquinho, vamos agendar até a tratativa com o cliente, né? Vamos agendar, vamos um projeto por vez, vamos analisar. Vai ter o pessoal da técnica, vai ter o pessoal do projeto em si, que vai estar lá confeccionando as tarefas no AutoCAD, no Revit, em N plataformas, né? Vai ter o pessoal da vendas, vai ter o pessoal do compras, vai ter o pessoal da obra, vai ter o projetista estrutural como eu, vai ter o calculista, então todos esses envolvidos e cooperando pelo mesmo fim, né? E confiança e compreensão básica de tecnologia de objetos, né? De tudo que a gente vai tá projetando aí. Bom, eu trouxe alguns exemplos aí, né? O primeiro, esse galpão é a Fiat e a Ford aqui de Araçatuba. Então, nesse galpão, feito junto com o engenheiro Isamo e com a engenheira Miti, nós utilizamos, aí está uma foto da viga metálica na época. Em cima dessa viga metálica nasceu um mezanino de concreto, né, por causa do vão grande. E outra coisa, outra particularidade que eu coloquei aí, que não é muito usual a gente ver isso, né? A gente tem aí o fechamento de alvenaria junto com o pilar de aço. Então, essa foto aí nos diz muito, né? Nos diz muito, e também, falando um pouquinho da foto, uma obra limpa, uma obra organizada, né? Como que você vai adequando essas etapas, então tá dentro do BIM, né? Esse cronograma de obra, como que você chega nessa viga metálica. Então, tudo isso foi conversado, né? A gente tem um vão aqui muito grande, porque é uma revenda, né, de veículos, então aqui vai estar todas as mesas, né, os guichês, tudo certinho. E o pessoal optou, né, por ter, poderia fechar. Hoje a gente tem a placa cimentícia para fechar, a gente tem a placa de gesso acartonado, poderia ter feito um steel frame, mas por quê? Por que que usou essa tecnologia? Por que que colocou o bloco com o aço? Foi uma escolha do cliente, por conta que na nossa região nós temos o bloco um pouco mais em conta. E por que que não fez pilar de concreto? Por conta do efeito aí do carregamento nesse pilar, tanto da cobertura quanto do mezanino, dos dois lados, e também por conta da escolha do cliente, né? Da escolha da equipe de projeto. Bom, aí mostrando um pouquinho, né? Aqui a gente fez o 3D no próprio AutoCAD, ainda nosso escritório ainda não usava o Revit, então mostrando aqui não apareceu o mezanino, eu não consegui exportar ele aqui, mas aqui onde vocês estão vendo lá, o mezanino ainda é nesse galpão. E aqui a gente tem um mezanino todo aqui também, travando aqui. Aqui a gente tinha uma caixa d'água antiga da década de 40, que entra em Araçatuba, década de 50, 60, não sei, deve ser mais novo. E aí a gente contornou a caixa d'água, tá? Então,
teve todo um levantamento de campo, por isso que eu trouxe esse projeto. Aquele prédio era muito antigo e fez essa ampliação do lado. Então, na nossa parte, nessa parte aí que nós fomos contratados para a parte estrutural, a nossa tarefa foi munir a equipe de obra de informações com respeito do tipo de pilar que ficaria melhor economicamente, do tipo de estrutura metálica, né, das vigas de transição que nós tínhamos aqui, né? Então, isso foi a nossa tarefa como escritório. Outra coisa, lembrando dessa obra, a Ford, que aqui é a Fiat e aqui é a Ford. A Ford, ela manda o layout da fachada lá de São Paulo. Então, o vão entre os pilares não é o mesmo. Vocês podem notar aí que o vão aqui é diferente do vão daqui. Por quê? Porque tem todo o logo aqui deles, então isso aí já é uma informação que vai chegando, que vai mudando a premissa de obra, que dificulta um pouquinho para o pessoal da obra, porque às vezes o serralheiro, a empresa que vai montar a estrutura está acostumada a trabalhar sempre com o vão igual, né? Bom, aqui foi outro desafio, essa piscina toda dessa desse formato e com uma borda infinita aqui, né? Essa borda aqui dá para ver até no 3D, a gente fez em 3D, né? Usando aí, no caso, o AutoCAD de novo, 3D, porque eu exportei, né, do programa de cálculo que eu uso. Então a gente exportou, fiz as adequações. Então aqui a gente tinha um spa, né? E aqui a borda infinita, e aqui outra borda também que ela tinha um caimento e uma escada, né? Então aqui eu não coloquei os blocos, tem os blocos de fechamento aí. Então é uma piscina, mas tem os blocos que o pessoal optou por usar lá, bloco de concreto, né? Então aí mostrando um pouquinho da apresentação do projeto estrutural, né? Então mostrando aí o projeto em 3D, mostrando toda a dificuldade quando você tem essa forma diferenciada e trabalhando em conjunto com a equipe de arquitetura, né? Mostrando aí a borda, né? Então a gente tem uma certa inclinação da borda para a água bate aqui e faz aquelas ondinhas. Então tudo isso daí foi passado para a equipe de obra para fazer essa comunicação, né? E muitas vezes acaba essa parte da volta, acaba a hora que o pessoal vai montar, a hora que vai fazer essa leitura desse projeto aqui, o pessoal chama a gente, muitas vezes, né? Então o pessoal acaba lendo, mas acaba faltando alguma informação. Por isso que é importante aí a comunicação, né? É, aqui nós temos, eu coloquei a equipe inteira, né? Nós temos agora, acabou de entrar esse projeto, a gente está desenvolvendo ele. É um projeto arquitetônico na cidade de Gabriel Monteiro, aqui pertinho. E aí estamos com tá a equipe divididinha. Então temos arquiteto trabalhando, temos instalação elétrica, hidráulico que sou eu, então gestão e organização dos projetos sou eu. Então, tá basicamente eu, a Gislaine, o Lázaro e aí os meninos, né, que são os projetistas lá da empresa, mais 3 projetistas. Então todo mundo trabalhando dentro desse projeto. Aí como que funciona, né? Aqui a gente já migrou, está sendo um dos primeiros que a gente está fazendo na plataforma Revit, né? Então temos aí aqui o escopo do levantamento da casa, o arquitetônico em 3D. Agora a minha tarefa vai ser encaixar o que eu fiz no Eberic, eu uso o Eberic aqui na empresa, o programa de cálculo. Ele exporta em IFC, então vou colocar para ver os condicionantes, né, ver se teve alguma interferência. Aqui já veio uma nova modificação de projeto do cliente, que o cliente pediu aqui uma nova roupagem para essa fachada, então já vai mudar, então já tem essas nuances. E aí os projetos complementares ainda não se iniciaram, ainda não ensinou, só os pontos, né, os pontos elétricos, os pontos hidráulicos, mas projetos complementares de passagem de fiação, passagem de hidráulica ainda não se iniciaram, tá? Aí mostrando um pouquinho do trabalho da arquiteta, né? Então a Gislaine fez aí as vistas internas, fez a fachada, que ela usou o SketchUp, né? Então
temos aí a fachada. Pode ver que naquele do Revit a gente não tinha esse elemento vazado aqui, então é algo que vai estar de concreto aqui, então vou ter um balanço, vai fazer de concreto, vai fazer de aço, o que vai ficar mais barato. Então no Revit, às vezes você consegue modelar essas duas coisas e ver qual que fica mais em conta aí para o cliente, né? E aqui um pouquinho mostrando a mesma casa, né? Então aqui já dá para ver o Eberic. Eu não consigo girar ele aqui porque o Eberic, a licença está no outro computador. Então, aqui já mostrando as vigas, né? Então, a roupagem da casa. Então, meio que eu tirei a roupa dela e estou vendo. Então, aqui ainda está passando os pilares. Aí eu vou ver os condicionantes se eu não estou cruzando nenhum pilar no meio de algum vão que eu não podia. Se eu estou com depois a hidráulica passando por dentro de viga ou cruzando viga, prever os furos, né? Sobre como que eu vou fazer com essa hidráulica aqui no baldrame, algo importante, né? Porque eu já vi pessoal arrebentando o baldrame, dói meu coração, que é uma viga, né? Tá apoiada no solo, ela tá com carga de alvenaria. Então eu vou fazer um embasamento em cima desse baldrame para passar os tubos, vou fazer o aterro aqui certinho, ou não tem jeito, vou passar por baixo desse baldrame, vou prever um nicho. Então, todas essas previsões que vêm do projeto e do conhecimento do terreno, muito importante, né? Antes da gente começar a etapa de arquitetura, a etapa de hidráulica, de estrutura também, conhecimento do terreno, da topografia. Então, o topógrafo aqui entra muito. Nós fizemos levantamento desse terreno, tá? Então, isso é muito importante. Bom, as considerações finais. Então, pessoal, com o avanço tecnológico aí, é uma grande oferta aí de software para auxiliar na rotina de projetos e escritórios, de arquitetura e engenharia. Porém, nós temos um porém. O processo BIM não engloba apenas o software de arquitetura e engenharia, e sim engloba todo o processo. Igual, eu acho que eu deixei bem claro durante a apresentação todo o processo de produção, acompanhamento e gestão do escritório e gestão da obra. Então, vai ser essa informação que vai nortear o trabalho de tudo. Então, e vai gerar também os gestores, que são vocês aí, engenheiros, né? Então, nós, como gestores, de passar as tarefas, de ver as nossas próprias tarefas e de nos organizarmos para resolver um problema, né? Então, nós somos engenheiros, aí tinha vários professores que vocês são formados aí para resolver problema. Então, o que eu queria deixar para vocês aí, um pouquinho do conhecimento, se alguém precisar aí de alguma dúvida, né? Isso aqui vai ficar gravado. Eu estou aqui em Araçatuba, tem meus dados na palestra. Integra Mais está aqui em Araçatuba, estamos sempre à disposição aí de vocês. Muito obrigado.